Bem, vejamos. Nós tínhamos falado de Franco Campari, fomos até Roma conversar com os encenadores italianos. Fomos não, ele é que foi, né? Certo. E agora? Tem mais, Vivi. Tem muito mais para se contar da história do TBC. E eu queria te dizer uma coisa que eu estive pensando essa semana toda. É que hoje é muito fácil se falar mal do TBC. Até mesmo quem nunca esteve lá faz isso. Eu acho que o problema é conseguirmos olhar as coisas sem preconceitos. Mas a respeito de que te vem essa ideia, Rô? Presta atenção, Vivi. Olha, a maioria dos grandes nomes do teatro brasileiro, atualmente, está com uma média de idade de 42, 43, 44 anos de idade. Isso significa que todos, mas todos mesmo, tiveram a sua juventude, a sua formação no TBC. Concordando, divergindo, mas todos frequentaram o TBC como espectadores. Exemplos, por favor. Zé Celso, Guarnieri, Antunes Filho, Flávio Rangel e até mesmo os um pouco mais velhos, como é o caso do Augusto Boal, do Zé Renato, até mesmo o Vianinha. Você pegou bem a questão, Rô. Aceitando ou contestando, todos eles se formaram, num certo sentido, em função do TBC. Né? Isso mesmo. E vamos agora recordar o que estava sendo esquecido, né? No nosso programa. Mais calor. No nosso programa. Não. Põe mais ênfase no que é preciso. No nosso programão. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos campos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. O quê? Câmera em mim? Mas outra vez? Ô, seu diretor de TV, vê se dá uma folga, vai. Não tá vendo que eu já tô cansado de decorar tanto texto? É isso mesmo, viu? É isso mesmo. Abaixo a exploração dos artistas. Passa logo esse programa que a gente quer ver. É isso aí, Vivi. Muito bem. Olha, com essa força toda, você um dia é até capaz de ser eleita presidente do Sindicato dos Artistas. Quem, eu? Você tá louco. Bem, agora nós nos encontramos dentro do Coliseu. A C pode ser antes de Cristo. E a C pode ser Adolfo Celli. Celli, diante deste cenário, a pergunta surge naturalmente. A ideia do pão e circo, hoje em dia, em termos de espetáculo teatral, continua sendo, digamos, alienadora do próprio homem? Não, eu acho que o circo está em todos nós, né? Teatro foi circo, será sempre circo. E o problema, talvez, do circo é o excesso do requinte que se dá à palavra circo. Se nós voltássemos um pouquinho mais atrás e dessemos ao circo o sentido mesmo de brincadeira, de alta classe, de alta categoria, mas mesmo popular, isso seria melhor para o teatro. Eu tenho aqui uma relação de diversos espetáculos que você dirigiu para o TBC. De enfiada, Nick Bar, Arsênico e Alfazema, Luz de Gás, Entre Quatro Paredes, 6 personagens à procura de um autor, Para Onde a Terra Cresce, Antígone, um espetáculo duplo de Sófocles e Anuil, uma loucura sobre a qual eu quero conversar com você, Assim é, se lhe parece, e depois, dentro de um repertório mais ligeiro,
Uma Certa Cabana, Uma Mulher do Outro Mundo, Assassinato a Domicílio, Santa Marta Fabril. Basicamente, nós percebemos dois tipos de textos. Textos dramáticos e textos mais ligeiros. Eu quero saber de você, o que foi exatamente Antígone que você montou? Não, Antígone foi uma loucura. Eu acho que nunca foi feito, talvez nunca vai ser feito uma experiência desse gênero. Porque eu decidi, não sei como, de fazer Antígone de Sófocles e Antígone de Anúbio, feita os dois no mesmo dia, com os mesmos atores, fazendo os mesmos papéis. Com dois estilos completamente diferentes de interpretação. Com dois estilos completamente diferentes de interpretação. E aí você vê que o que nós procurávamos, efetivamente, era uma motivação para uma época, e não uma motivação para fazer show. Então, o coro, coitados, meus amigos atores do coro que ensaiaram movimentações, inventaram eles mesmos através de mímicas inventadas por eles mesmos dentro de um cuidado meu particular, velhas lembranças do ensino de Horácio Costa, meu maestro de direção, Irmão do Túlio, né? irmão do Túlio, e fizemos esse coro. Os atores eram naturalmente com roupa de micênica, muito anteriores até a época de Sófocles, mas muito antes, e Antígone de Anúbio, feita contra um cenário de Normandia mortificada, destruída pelas bombas, em que o Créon, que era o Créon, o poder absoluto de Sófocles, ficou sendo o general Pétain da resistência durante o período da ocupação alemã na França. Dois estilos diferentes, 1h30, mais ou menos, 1h30, 1h20, 1h25 cada espetáculo, um intervalo único entre as duas espetáculos, mudança de roupa completa, mudança de maquiagem, entre outros. Um trabalhão infernal, nós fazíamos 2 espetáculos domingos, às vezes até 3 fizemos, 2 espetáculos no sábado, 2 espetáculos nas quintas-feiras. Você pode imaginar o que foi o trabalho da Cacilha e do Paulo, que fizeram os 2 papéis, e do coro, que ficava em cena do começo até o fim. No pequeno, foi um negócio extraordinário. Eu acho que naquilo eu acho que realizei a maior satisfação da minha vida, e penso, talvez a maior aporto, usando a palavra italiana, deixa-me falar italiano de vez em quando, o maior aporto cultural a 2 obras de cultura tão diferentes e símiles entre eles. Décio, quais eram as características principais do trabalho de Adolfo Celli como encenador do TBC? Ele foi o primeiro a chegar, você sabe, né? E nesse sentido ele teve um trabalho maior do que os outros, que ele que fez a passagem dos amadores para os profissionais. Eu acho que nesse trabalho contou muito a capacidade que o Celli tinha, o empenho até físico, ficar horas e horas e horas e horas ensaiando. Os atores que, no fundo, alguns nem sequer jamais tinham pisado o palco como amadores. Eu acho que isso seria uma qualidade dele. Ele era um homem, aliás, um homem robusto, forte, enérgico, e alguma coisa disso passava para as encenações dele. Isto é, por exemplo, encenações dramáticas, não digo mais dramáticas, mas às vezes se aproximando um pouco desse limite. E encenações com uma grande capacidade para chegar até o público. O Celli também sabia escolher muito bem o seu repertório, de maneira que eu acho que, de todos esses diretores do TBC, foi aquele que conjugou melhor a direção artística, provavelmente, com a direção comercial. Fazer espetáculos fortes, convincentes, artisticamente bem cuidados e também espetáculos de bilheteria. Rogério, vamos falar de seus espetáculos. Aqueles que você dirigiu no TBC de São Paulo. O espetáculo de estreia foi ele, e logo após teríamos o Mentiroso. O que foi esta montagem do Mentiroso? Bom, eu preciso dizer uma primeira coisa, assim, inicialmente. Eu tinha uma espécie de combinação que eu faria um espetáculo à moda da casa, ao gosto da casa, como homem do métier,
e outro da minha cabeça, a meu gosto. Como eram os espetáculos à moda da casa do TBC? O primeiro espetáculo que eu fiz por dever profissional foi justamente o Ele, de que já falamos. O segundo foi inteiramente a minha moda e foi o Mentiroso. O terceiro foi Os Filhos de Eduardo, que assinei junto com Cacilda, porque não era propriamente uma direção minha ou inteiramente minha. O quarto foi A Ronda dos Malandros, todo meu, desde a concepção literária até a realização, e que foi a causa do meu afastamento do TBC. A primeira fase se resume em 4 espetáculos. Quais eram as características de Ruggiero Jacobi? O Jorge Jacobi era talvez mais um intelectual do que propriamente um encenador. Ele teve grandes encenações, como por exemplo O Mentiroso, de Goldoni, no TBC, com o Sérgio Cardoso. Mas ele era um pouco irregular. Às vezes ele saía-se muito bem, às vezes não. Ele, inclusive, era acusado, não sei se com razão pelos atores, de às vezes de descuidar um pouco na parte dos ensaios. Como intelectual, ao contrário, me parece que ele era um completo, um excelente crítico, um grande conferencista, um ótimo professor. A atuação dele no Brasil não foi exclusivamente no campo da encenação. Foi bastante vasta, atingindo um número muito grande de atores, atores que foram dirigidos por ele e também atores que conversavam com ele. Ele era um foco de irradiação intelectual em São Paulo e no Brasil. Eu quero que você nos conte agora o que foi exatamente a sua concepção sobre o Mentiroso de Goldoni, você que é veneziano. Bem, naturalmente há um aspecto individual, ousaria dizer lírico, de lirismo pessoal. Eu queria reconstituir um certo clima de Veneza e um certo clima do teatro ligado a Veneza. Por isso utilizei inclusive músicas como as do Wolf Ferrari, que são tipicamente venezianas, e tive um colaborador excepcional em Aldo Calvo. Aldo Calvo fez cenários e figurinos para a época fora do comum. A minha preocupação era de mostrar o outro lado da comédia dell'arte. Há uma comédia dell'arte muito popular, por vezes ousada, nos termos, no calão que os personagens falam, baseada em sátiras violentas, em atitudes grosseiras, e que é, sem dúvida, a parte mais importante da comédia dell'arte. E que me parecia de todo inaplicável aos atores que eu tinha. Há um outro aspecto da comédia dell'arte, que é o aspecto sobre o qual Goldoni trabalhou para eliminar com o tempo a comédia dell'arte e substituí-la com a comédia moderna realista, e que é uma comédia dell'arte refinada, com intenções psicológicas, com jogos teatrais muito bem engenhados, mecanismos teatrais muito estudados, e foi por esse caminho que eu conduzi o Mentiroso. De maneira que mesmo a parte das máscaras não foi propriamente uma amostra de teatro popular, foi uma espécie de balé, algo aristocrático, que justificaria perfeitamente as críticas do que vieram depois de mim e que acusaram o TBC de fazer um teatro de elite, e isso em grande parte era verdade e nos contagiava, mas por outro lado devo dizer que quem ensinou a eles que o teatro mais importante é o teatro de expressão popular fui eu mesmo. Um crítico apontou em certa ocasião que o TBC, principalmente em sua fase inicial, se constituía na sobremesa dos ricos. Como é que você vê isso? Não, isso não é verdade. Não é verdade. O teatro, evidentemente, precisa de um público que pague o bilhete. Em São Paulo, infelizmente,
ricos tinha muitos e poucos. Tinha muitos ricos como dinheiro, talvez, e poucos como número. Os ricos só podem ir ao teatro uma vez só, né? Mais do que uma vez não vão. Se temos 100 ricos, serão 100 bilhetes. Então, o que precisava fazer? Precisava fazer que o teatro fosse para todos, não para os ricos, para um certo tipo de sociedade burguesa que podia acompanhar o teatro, ajudá-lo e fazer que o teatro, em lugar de ficar uma semana, durasse um mês, 2 meses. Não, eu recuso essa acusação dos renomados críticos. TBC, TBCzinho, TBCzão. Tem muitas maneiras de se olhar para ele. Exemplos, por favor. O Celli viu que manter uma companhia naquele nível, com tanta gente, ele só como diretor, tendo que fazer praticamente tudo, ensinando desde como se constrói um cenário, como se faz uma roupa para teatro, até as interpretações dos atores. Eu me lembro que ele chegava ao cúmulo de segurar a língua. Enquanto certos atores diziam o texto, ele mandava o sujeito botar a língua para fora, segurava com um guardanapo a língua e dizia, agora fale, porque a pessoa tinha má dicção. Então, para a pessoa ser obrigada a pensar no que é dizer uma palavra, ele dificultava para melhorar a dicção dos atores. Então, era um trabalho efetivamente de amor e um trabalho muito exaustivo, muito cansativo. Então, ele teve a ideia de chamar outros diretores. Chamou Luciano Salti, chamou Flamínio Bolini Cerri, e chamou Zimbinski, que estava no Rio. Então, com esses diretores, fazendo cada um sucessivamente uma peça, é que o TBC atingiu efetivamente o seu auge. Como foi a tradução do seu texto da Dama das Camélias? A Dama das Camélias, de uma certa maneira, foi mais fácil, porque eu já tinha experiência da peça anterior, e de outra maneira foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil porque era um texto muito romântico. E ao mesmo tempo, o texto me impressionou porque era de uma escrita teatral muito boa, realmente. Eu custei um pouco achar o tom do texto. Uma das grandes dificuldades foi essa, de como resolver as cenas amorosas, né? É dificílimo fazer cenas amorosas em português. Eu não sei se nas outras línguas é, mas parece que o brasileiro ainda não tem uma linguagem amorosa corrente, polida, né? Ou é muito afetado, ou é mais para o grosso. E aqui tinha que fazer aquela coisa natural e emocionante, e cheia de emoção. Foi difícil. Agora, eu confesso que a dificuldade foi difícil em grande parte por causa da exigência do Salti. O Salti é um monstro, realmente. Havia muitas vezes, depois de muita luta, eu conseguia um tom para uma cena, chegava lá, ele me chamava e dizia, a cena está muito bem, está bem traduzida, mas você vai ver como ela não corre na boca dos atores. Aí chamava Cacilda, chamava o Maurício Barroso e dizia, façam a cena. E a cena começava a enroscar, porque a cena às vezes está extremamente fluida no papel e ela não vai. Quer dizer, há assonâncias, ou há muitos R's, ou há muitos P's. Eu não sei, é uma dificuldade enorme. E ele dizia, você viu, não está funcionando. Ou então a cena, digamos, tinha algum elemento de comicidade. Eu disse, não, você encontrou o elemento cômico necessário, mas você vai ver que é um pouco prolongado.
Aí eu ia ver, a cena, digamos, durava 3 segundos mais do que a cena francesa. Eu dizia, viu, esses 3 segundos a comicidade cai. Você tem que fazer mais curto. E eu que já tinha lutado tanto para encontrar soluções, ficava desesperada. Mas ele tinha sempre razão. Quem era Zampari? Zampari era o rei, era o general, era o capitão de indústria, que por vezes tratava a gente como operário. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos todos muito cansados, tinha havido 3 sessões no sábado, depois, de repente, tivemos que fazer mais um ensaio, e eu era mais ou menos o porta-voz do elenco junto ao Zampari, que eu me dava muito bem com ele, eu sabia levá-lo. E eu disse, escuta aqui, afinal de contas nós estamos exaustos, isso não pode mais acontecer. Ele disse, exaustos? Os meus operários na metalúrgica trabalham durante 8 horas. Não vejo por que vocês não possam fazer a mesma coisa. Agora, talvez, por causa deste tipo de disciplina de metalúrgica, o TBC, inclusive, chegou às alturas em que ele esteve. Tudo é verdade que quando você criou os figurinos para a ralé, quando as roupas estavam prontas, elas foram jogadas para o outro lado do muro, para o vizinho do TBC, que tinha um cachorro um tanto agressivo, e que arrebentou bem, lacerou bem as roupas, para depois serem usadas na estreia. Me parece que sim. Em todo caso, eu tinha aconselhado aos atores de encontrar um cachorro bravio para rasgar em maneira eficaz, assim, violenta, e não com tesoura, as roupas que deviam ser, naquela peça, deviam ser meio surrada, velha. Este aqui eu acho que se conseguia. As velhas roupas surradas eram novas, porque eram executadas dentro do setor de costura do TBC. Sim, eram novas. Depois, em parte, eu já tinha envelhecido, e depois aconselhei aos atores de surrá-la com abrasivo, com cachorro, jogando no chão, fazendo várias coisas, e até que fui tirado completamente este ar novo que sempre tem as roupas quando sai da costureira do teatro, o que não sempre é agradável. O teatro tinha uma entrada direto para o bar do saguão do teatro. Então nós servíamos o almoço para os atores, o jantar para os atores, e era interessante que às vezes durante o ensaio de peça, a Cacilda entrava lá vestida como Rainha Elizabeth, o Sérgio Cardoso entrava vestido como Hamlet, e era bem interessante por causa disso, né? Os negócios do TBC eram discutidos dentro do Nick Bar? Bom, eu acho que quase todas as reuniões, a não ser reuniões individuais, era sempre no Nick Bar, né? Por exemplo, quando contrataram o Anselmo Duarte, o primeiro filme dele, fizeram um coquetel no Nick Bar. Quando renovaram os contratos do TBC, os contratos eram assinados no Nick Bar. Então teve uma certa influência, assim, o ambiente, né, nesse sentido, né? O TBC saiu um espetáculo domingo à noite, na quarta-feira estreava, fosse que espetáculo fosse, tivesse a dificuldade que tivesse. Então o seu Franco Zampari chegava no domingo à noite, depois terminava a sessão, ele entrava no palco, arrancava o paletó, arrancava a camisa e ia carregar cenário. Carregava, fazia, Até lá eu ia aceitando essas coisas todas. Agora, quando ele costumava subir uma escada junto comigo para me dizer como é que eu ia pregar o prego, eu tocava ele para baixo. Eu botava ele lá na rua, ele ficava e voltava só quando eu queria. Isso fiz muitas vezes, não só com ele, como com outros. Ainda naquele tempo não havia, te falo de 49 e 50, aquilo que depois, com outros grupos teatrais, desenvolveu essa consciência do teatro brasileiro que conta a história da nação, que conta os problemas não do teatro, mas do Brasil. Como aconteceu também com o cinema. Não havia nada disso. Havia peças brasileiras que eram sempre um pouquinho apoiadas sobre um certo gosto literário. Às vezes, algumas um pouco demais literários, digamos, a la Guilherme de Almeida, e outras um pouquinho mais contos do que propriamente teatro verdadeiro. E para nós, que às vezes tivemos que fazer isso, era mais difícil ensinar essas peças.
Então, foi um trabalho muito sério, muito duro, muito difícil. Sérgio Cardoso é um dos atores excepcionais que eu tenho conhecido. Especialmente, eu penso, a primeira fase do Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso jovem, que conseguia fazer papéis de toda espécie com uma inteligência e uma dramaticidade instintiva e um cálculo de efeitos e tempos absolutamente genial. O Sérgio Cardoso, que veio depois, continua sendo um grande ator, mas é um grande ator do métier teatral, e penso que na última fase o métier da televisão também tenha agido no sentido de certa repetição do clichê de ator. Ele fica sendo a melhor experiência de colaboração que eu tenho tido em toda a minha vida de homem de teatro. Como é que se realizavam os ensaios? Você trazia, digamos, o método de Stanislavski. Tinha alguma maneira peculiar de dirigir os atores ou era mezzalite, mezza mussarela? Bom, naquele tempo não se falava do método Stanislavski. Não se falava porque o método Stanislavski se começou a falar depois que o Actor Studio de Nova York inventou essa maneira de convidar alguns atores a falar de si mesmo. Através do Strasberg se começou a falar do método Stanislavski em qualquer parte do mundo. Antes se conhecia Stanislavski, se conhecia os livros dele, mas não se usava particularmente um método Stanislavski. Qual era o meu problema? O meu problema era o seguinte: os atores brasileiros tinham uma certa tendência, falo de atores profissionais e também alguns amadores, tinham uma certa tendência a ser mais, digamos, expressivos do que o necessário. E o que eu procurei era aquilo de encontrar motivações mais interiores no meu trabalho com o ator. Procurar motivações mais íntimas, muito mais intensas e menos expressas fora. Naquele tempo os atores se maquiavam demais, se botavam ombras nos olhos, como hoje se fazem com certos kitsch. Mas é um gosto da época. Naquele tempo faziam seriamente isso. Então precisava tirar tudo isso. Precisava encontrar uma certa verdade jogando fora. Mais do que acrescentar, eu tive que mostrar a simplicidade. Um espetáculo que gerou muitas polêmicas, que tem até hoje diferentes interpretações e que é agora esclarecido por você mesmo aqui em Roma. A Ronda dos Malandros. O que efetivamente aconteceu em termos de encenação e o que aconteceu também nos bastidores, no contato que você teve com Franco Zampari. Bom, a Ronda dos Malandros nasceu da ideia muito ingênua da minha parte de encenar a Drei Groschen Oper de Brecht com as músicas de Kurt Weill. Isso é o que eu queria fazer. Vendo que a censura nunca teria aceito esta obra, fizemos com Maurício Barroso e outros colaboradores, fizemos uma adaptação da peça originária inglesa do século XVIII, a Beggar's Opera de John Gay. Aliás, é o que o próprio Brecht havia feito no seu tempo na Alemanha. E não quis dar à peça uma época determinada. Havia roupas, cabeleiras e tudo mais de épocas diferentes. Século XVIII, começo do século XIX, alguma coisa absolutamente contemporânea, tudo misturado. E na música utilizei em grande parte jazz americano. E era um espetáculo absolutamente fora do comum e fora das regras para a época,
que era uma época de respeito absoluto pelos textos escritos, esse texto que não se sabia se era do autor, ou era do encenador, ou era de uma equipe, era alguma coisa, na época, inconcebível. E todo mundo veio assistir um pouco com ar de suspeita. A peça teve alguma dificuldade com a censura, houve alguns cortes, e já na estreia se sentia um certo nervosismo, inclusive porque alguns souberam, pelo Guilherme de Almeida, que era um conselheiro literário do TBC, souberam que eu terminava essa peça inglesa do século XVIII com um poema do Cruz e Souza, a Litania dos Pobres, o que parecia a maior loucura do ponto de vista literário, estilístico. Apesar disso, o espetáculo tinha força. O TBC foi uma dessas contribuições da burguesia paulista. No sentido positivo, eu estou falando. Eu chamei isso até uma vez os feitos da burguesia. O TBC é um dos feitos da burguesia. Foram burgueses, foram homens ricos, inclusive, que fizeram sacrifício extraordinário, como é o caso do grande Franco Zampari, que sacrificou sua fortuna, sacrificou sua saúde, fez o TBC e fez a Vera Cruz. De modo que aí é uma espécie de consciência cultural muito viva das elites, pondo os seus meios, os seus bens à disposição de um projeto cultural. O TBC foi, sem dúvida nenhuma, uma manifestação de elite. Embora dentro do TBC nós possamos encontrar certos fermentos críticos muito vivos. Eu lembraria a Ralé do Gorky, como foi montada pelo Bolini. Eu lembraria a própria montagem heterodoxa do Mentiroso de Goldoni, pelo Jacobi. Agora, eu penso que o TBC, só depois do TBC, com Arene, com Oficina, é que nós superamos essa fase de um teatro burguês e elite em São Paulo. Sem dúvida deve ter havido alguma coisa entre os sócios, entre os fundadores do TBC. O assunto foi reduzido pelo Zampari a uma questão puramente econômica. Esta peça não vai, o desequilíbrio entre a despesa e a receita vai ser imenso, não podemos correr esse risco. Esta peça faz 2 semanas e desaparece do cartaz. Eu não achei justo. Achei que era preciso ver dia a dia as reações do público e que esta decisão tinha que ser adiada. Quer dizer, eu não queria que se dissesse que o meu filho era tuberculoso antes de mandar vir o médico. Tinha que o médico verificar se era tuberculoso ou não. E defendia-se meu filho, essa minha criatura um pouco trôpega, um pouco imatura. E fui-me embora. Fui-me embora e começaram outras aventuras, inclusive a do cinema, que depois me trouxe de volta ao TBC pelos caminhos de São Bernardo, da Vera Cruz. Como era o Ziembinski quando trabalhava? Ele tinha nuances, não? Ele, um vez severo, um vez muito carinhoso, um vez exigente, outra vez deixando que a gente pensava, que achava o caminho, não? Com a ajuda dele. Esse perfil de Ziembinski, sempre pronta para ajudar, principalmente para jovem que sempre tem muitas espinhas no caminho, não? Então ele sempre empurrava para ele na caminha certa, onde pode brilhar e ficar satisfeito. Quem não respeitasse a existência do TBC, prova é que não conhece a realidade do nosso teatro. TBC, por mais que possam tentar dar jocosos adjetivos a ele, e até um certo ponto, realmente, numa determinada época, começou como teatro de elite, era uma realidade teatral brasileira
importantíssima, no sentido de se formar um teatro e não uma companhia. TBC criou uma continuidade do espetáculo teatral. Criou uma casa própria do espetáculo teatral. Criou um elenco permanente do espetáculo teatral. Criou uma espécie de família que durante anos tratava só de teatro. E criou um sentido altamente profissional dentro do problema de execução do espetáculo e de oferecê-lo ao público mais amplo possível. Não quero discutir aqui os problemas da linha do TBC, do ecletismo dele, de tais ou outras orientações que alguém possa gostar mais ou gostar menos, mas tenho que reconhecer que a realidade do TBC dentro do panorama do teatro brasileiro é uma das realidades mais fortes, visíveis, concretas e benignas. As piadas a respeito de Já Era são as piadas das pessoas que em tempo muito mais breve também já eram sem nunca ter sido. Você poderia recordar agora alguns dos principais espetáculos de que participou no TBC de São Paulo? Bem, eu participei em tantos espetáculos do TBC em São Paulo que realmente... Os mais significativos, Vimbinski. Bem, Paio Velho, Volpone, Pegar Fogo, Maria Stuart, e muitos outros, Divórcio para Três, uma infinidade de espetáculos. Vivi, eu me lembrei agora, não passou por aqui um outro italiano que dizem foi o maior diretor que Cacilda Becker encontrou? Salce. Luciano Salce. Esse mesmo. E onde está o Salce? O Franco Zambari era um personagem da Renascença italiana. Exatamente, quando os grandes, os ricos da época ajudaram os artistas. Ele foi um homem assim. E sobretudo a importância do Zambari está no feito que ele encontrou no Brasil um tecido amadorístico. Quando ele começou a se ocupar de teatro, em São Paulo eram, pela maioria, granfinos que queriam se divertir fazendo teatro, disfarçando-se e maquiando-se. E no fim de 5 ou 6 anos, tudo isso virou uma coisa extremamente profissional e organizada. Essa foi a grande tarefa, a grande qualidade de Zambari. Pegar amadores e virá-los em profissionais. Em poucos anos, com a ajuda nossa, dos diretores, cenógrafos, mas quando eu saí do Brasil, o Teatro Brasileiro de Comédia é um organismo autossuficiente e completo, que fazia desde as peças, traduções, até os móveis de cenas, roupas, cenários e tudo, figurinos, era feito como nos grandes teatros estáveis da Europa, ou de Londres ou de New York. Dona Vivi, por favor, uma entrevista para a Itália. O que a senhora conhecia de Salce? Bem, eu sei que ele teve um grande êxito de público e de crítica com Anjo de Pedra. Dirigiu A Dama das Camélias. Ficou meio aborrecido com uma crítica de Pascoal Carlos Magno quando o TBC esteve no Rio de Janeiro e foi-se embora. Aqui também ele dirigiu vários filmes para a Vera Cruz. E o mais importante foi Floradas na Serra com Cacilda Becker e Jardel Filho. Na Europa, o que Salce fez? Bom, eu sei que ele se afastou do teatro e está voltado para o cinema. O público brasileiro pôde vê-lo há 15 anos atrás em seu filme O Fascista e mais recentemente em Pato com Laranja. Peraí, mas Pato com Laranja foi o Cherry que dirigiu no teatro, né? E o Salce no cinema.
terça. Em São Paulo, podemos dizer que o teatro vinha vindo numa curva descendente. O TBC começa uma curva ascendente. E significa uma mudança no próprio edifício teatral, que no começo do século, aqueles grandes teatrões. O TBC que descobriu essa forma, depois muito aplicada, do pequeno teatro, do teatro adaptado. Também na maneira de encenar, totalmente diferente, mais de acordo com o espírito dos amadores do que com o dos profissionais, isto é, longos meses de ensaio, a dispensa do ponto, isto é, o ator tinha que se apresentar em palco com o papel totalmente decorado, a preeminência do encenador sobre os atores, enfim, é uma virada completa nos atos e nos costumes de um teatro que vinha progressivamente definhando. E isto, naquele momento, deu a ele um papel de guia em relação a todo o teatro nacional. Os jovens atores do Rio, os jovens diretores, todos eles procuravam ingressar no TBC. Em relação ao panorama nacional, ao panorama cultural, me parece o seguinte: a guerra tinha criado, é claro, uma certa distância entre o Brasil e a Europa. Tinha diminuído as relações entre a Europa e o Brasil. Agora, com o fim da guerra, nós estamos entrando de novo em contato com a cultura europeia. Nós estamos recebendo aqui a cultura europeia através de diversas maneiras, através das bienais no campo da arte, através, por exemplo, dos professores estrangeiros que vinham ensinar na universidade recém-criada, e também através do TBC. Foi o momento em que o pensamento brasileiro procurou se aproximar do que se fazia de mais adiantado na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nos países mais adiantados e aos quais a nossa civilização, de qualquer forma, está ligada. Você gravou diversos espetáculos do TBC. Como é que foi isso? Eu tinha a ideia de fazer a série de gravações de teatro do TBC, das peças, para levar na Rádio Excelsior naquele tempo, que tinha um slogan, uma poltrona em cada lado. E havia um programa à tarde que era sobre teatro. E eu falei, eu vou gravar estas peças e a gente leva para o teatro com comentários e tal, seria uma forma. Eu agarrava os gravadores que eu tinha, gravadores portáteis, pendurava os microfones e gravei uma série de peças. Mas eu nunca fui um colecionador, nunca colecionei nada, só colecionei amigos. E onde é que foi parar esse material? Perderam-se todas. Isso é um crime. Eu também me penitencio, porque se eu tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, eu teria todas essas peças, até hoje, Pega Fogo, o Baile dos Ladrões, não, Baile dos Ladrões não, uma série de peças do TBC famosas, eu tinha tudo isso gravado. Não sobrou uma única gravação? Nada. Pode ser que um dos meus amigos que vivia me pedindo emprestado, e eu emprestava para A, para B, para C, pode ser que algum desses amigos tenha isso guardado. E seria agora o momento de dizer, olha, minha gente, se alguém tiver uma daquelas peças gravadas, entregue para a cultura, que nesse momento seria muito importante para vocês. Quais as peças que você dirigiu? Bom, na primeira fase, então, apenas diretor artística, eu dirigi, em primeiro lugar, A Casa de Chá do Luar e Agosto. Depois dirigi uma peça do João Bittencourt, uma peça nacional. Dirigi também uma peça de Hugo Betti, A Rainha dos Rebeldes. E dirigi finalmente a Gata, em Teto de Zinco Quente, com a Cacildo Valmose e Binsky, Léo Villar, elenco. Depois de dirigir 4 espetáculos para o TBC, em praticamente 3 anos, você começa a perceber o público que frequenta o Teatro da Rua Major Diogo. Quem eram os seus espectadores nessa época de 55 a 57? A classe média. É um teatro que foi feito, realizado, concebido pela classe média para a classe média. Evidentemente, o Zampari, que é um engenheiro,
tinha uns amigos também de uma classe social econômica, uma classe econômica abastecida, e decidiram de fazer esse teatro e fizeram desta casa pequena um bom instrumento de trabalho, mas evidentemente dirigido apenas, eu diria essencialmente, para a burguesia, a classe média. Quer dizer que todo o repertório, evidentemente, era dirigido e ia ao encontro do que estes espectadores queriam ver. Isso consciente ou inconscientemente, quer dizer, e isso também por motivos econômicos confessados, não confessados, conscientes ou inconscientes, mas simplesmente acho uma situação, inclusive, bastante normal, particularmente naquela época. Sábado, o que acaba determinando a grande crise do TBC ao final de sua primeira fase de vida? Eu acredito que não haja um só motivo determinante dessa crise. Há muita coisa, mas eu acho que a principal delas é uma crise decorrente do próprio crescimento. No princípio, o TBC fazia um espetáculo que ficava só 2 meses em cartaz. Com o aumento do público e a permanência de um espetáculo mais tempo em cena, foram se criando os problemas naturalmente, porque o TBC tinha um processo de uma companhia estável contratando os atores pelo período de 1 ano. Então, chegou a haver o absurdo de, num certo momento, a Cacilda Becker, por exemplo, ficar o tempo inteirinho fora do palco e recebendo, sem trabalhar, com o mais alto salário do TBC. Quer dizer, isto é um absurdo. O teatro não tem situação financeira e econômica para suportar uma coisa desse tipo. Depois, o desdobramento do TBC, indo uma companhia para o Rio, como ideia era maravilhosa, porque era importante que um espetáculo fosse mostrado aqui e no Rio de Janeiro. Então, a ideia era fazer um espetáculo estrear no Rio e depois vir para São Paulo. O espetáculo estreado em São Paulo iria para o Rio de Janeiro. Haveria uma amortização muito mais fácil das despesas de produção. Então, tudo perfeito na teoria, mas na prática não funcionou, porque o espetáculo fazia sucesso aqui, não fazia no Rio, um espetáculo estreava lá, não fazia sucesso lá, então criava problema para vir para São Paulo. Então, houve tantos problemas dessa natureza que a fórmula acabou dando errada e o pessoal teve que se recolher todo a São Paulo. Então, a grande crise do TBC foi decorrente do crescimento mesmo e de um outro problema. Eram salários inflacionados, na verdade, para o nosso padrão de teatro. Não que ele pagasse muito, mas havia uma parafernália do TBC. O TBC era uma grande indústria e vivendo artesanalmente. Então não era possível, dessa maneira, poder sustentar uma folha tão dispendiosa. E veio um malogro, veio outro malogro, e um sucesso em teatro dá para se pagar. E um malogro dá um rumbo por muito tempo. E com isso o TBC foi se endividando, o Zampari durante muito tempo foi pagando tudo com a sua fortuna pessoal. Chegou um momento que essa fortuna, sobretudo por causa da Vera Cruz, que consumiu grande parte do dinheiro do Zampari, né, não pôde mais se sustentar com a bilheteria, com o dinheiro dele, e com isto ele foi de crise em crise. No começo, o Zampari se orgulhava de não precisar de pedir nenhuma ajuda ao governo. O TBC era uma companhia autossuficiente que independia de qualquer subsídio oficial. Depois, ele precisou de recorrer ao TBC, o que era natural e, a meu ver, era obrigação do próprio governo subsidiá-lo. É isso, Vivi. Tudo estava contado. Ou melhor, quase tudo, né? Mas a presença de uma trabalhadora anônima finaliza o nosso programa de hoje. Aqui havia efervescência, brilho, inquietude. Atores, atrizes, diretores, alguns dos mais famosos nomes do teatro brasileiro passaram por aqui. Viveram aqui, emocionaram-se aqui. Aqui, os camarins do TBC. Ontem, festa, luzes, esperanças. Hoje, melancolicamente quase desertos. Uma mulher acompanhou aqui dos bastidores as fases do sucesso, do fracasso e da solidão.
Uma mulher de 1948 até hoje ganha seu pão aqui, sempre trabalhando no TBC. Zoraide Greco, quando a senhora começou a trabalhar aqui no TBC? Comecei a trabalhar no TBC em 1948 com a peça O Baile dos Ladrões. Fazendo o quê? Como camareira, trocando os atores, servindo café e servindo em tudo que eles necessitavam. Qual o espetáculo que lhe deu mais trabalho aqui no TBC? O espetáculo que me deu mais trabalho foi A Dama das Camélias, devido ao guarda-roupa muito trabalhoso. A senhora trabalhava particularmente com quem nesse espetáculo? Com a Cacilda Becker. Como era a Cacilda como pessoa? Cacilda como pessoa era ótima pessoa, só um pouco nervosa, bastante nervosa. Ela estava sempre agitada aqui no Sempre agitada, sempre. E dos atores com quem a senhora trabalhou nos bastidores, qual aquele que lhe dava mais trabalho? Sérgio Cardoso me deu muito trabalho devido às roupas serem pesadas e precisar ser secadas a ferro no intervalo de uma sessão para outra. Ziembinski como é que era? Ziembinski era ótima pessoa para se lidar, muito calmo, muito boa pessoa. Dona Zoraide, dos diretores, entre os brasileiros e os estrangeiros, qual aquele com quem a senhora trabalhou melhor? Trabalhei muito bem com o seu Celli. Adolfo Celli? Adolfo Celli. Como é que ele era? Era ótima pessoa, muito calmo, muito compreensivo, muito boa pessoa. A senhora lidava diretamente com Franco Zampari? Com o seu Franco, muito pouca conversa, porque ele não era de muita conversa. Ele era muito zangado? Era muito zangado, sempre nervoso. A senhora começou no TBC como camareira. Como camareira. O que a senhora faz hoje? Hoje eu sou indicadora. Trabalho indicando os lugares. Desde 1948, quando o TBC foi inaugurado e a senhora começou a trabalhar aqui, até hoje, o que mais chama a sua atenção? O que mais me chama a atenção é que o teatro está muito abandonado, muito triste. Porque na época boas era teatro. Agora está muito triste, muito abandonado. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos campos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás, arranca a vida.